Bom dia a todos e todas, eu sou a Marília, sou nutricionista, me formei na Universidade Federal do Tocantins e também sou mestre em Nutrição e Saúde pela Universidade Federal de Goiás. Hoje o tema da aula é Setembro Amarelo e Nutrição, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, o Setembro Amarelo ele consiste numa campanha de prevenção ao suicídio. Essa campanha é organizada desde 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que é a ABP, e pelo Conselho Federal de Medicina, que é o CFM. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, por isso que esse foi o mês escolhido para ser realizada essa campanha aqui no Brasil. Lá no site da campanha do Setembro Amarelo, que inclusive eu recomendo que todos acessem, que tem várias informações, eles colocam essas diretrizes, que é uma cartilha simples, ela é curta, que é destinada a pessoas físicas, empresas e demais parceiros que queiram atuar junto à ABP e ao CFM na diminuição do estigma e, consequentemente, na prevenção ao suicídio. Ou seja, para participar da campanha do Setembro Amarelo, basta você querer. Lá no site, inclusive, tem alguns materiais, tem artes prontas para divulgação em rede social, panfletos. Então, realmente, qualquer pessoa ou empresa pode participar dessa campanha, né, colaborar com essa campanha de prevenção ao suicídio. Bom, falando um pouquinho, né, mais especificamente do suicídio, um pouco das estatísticas, são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Então, a gente vê que os números são bastante altos, né, no Brasil e no mundo, e é por isso que essa campanha é feita todos os anos e com tanto afinco para buscar uma diminuição nessas taxas. Ainda lá no site da campanha tem essa cartilha que se chama Suicídio, Informando para Prevenir, né? Ela foi construída pela ABP e o CFM, e aí lá aparecem essas definições. Suicídio é um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo cuja intenção é a morte. Ou seja, a pessoa ela vai planejar e tomar uma atitude através de um meio que ela considere fatal para tirar a própria vida. E o comportamento suicida, ele é caracterizado por pensamentos, planos e tentativas de suicídio. O grande problema desse comportamento suicida é que só uma pequena parcela dele nos chega ao conhecimento, quer dizer, o que a sociedade, né, as pessoas em volta conseguem perceber em relação a esse comportamento suicida é só uma pequena parte. E aí acaba subestimando aquilo, né, e não intervindo, não conseguindo ajudar. Nessa figura aí do slide, mostra um gráfico, né, que coloca que 17% das pessoas no Brasil, em algum momento, chegaram a pelo menos pensar em suicídio, em tirar a própria vida. Então, a gente tem essa sequência, né? Primeiro a pessoa pensa sobre isso, depois ela planeja e aí um número menor chega a executar mesmo. A gente vê que 3% da população acaba executando essa tentativa de suicídio. Bom, e aí a gente tem fatores de risco e fatores protetores em relação ao suicídio. Aqui, como fatores protetivos, eu elenquei ausência de doença mental, autoestima elevada, bom suporte familiar, capacidade de adaptação e de resolução de problemas, ter emprego, realização de pré-natal na gestação, boas relações sociais, frequência a atividades religiosas, entre outros. Quer dizer, para quem é da área da saúde, até está familiarizado com esses fatores, quando a gente, né, porque a gente sabe que inclusive são fatores importantes, não só para a saúde mental, né, não só falando em depressão, falando em proteção do suicídio. Então a gente percebe que de fato é ter ali uma relação saudável com o mundo, digamos assim.
E aí, já os fatores de risco, né, eles são definidos como abuso sexual na infância, alta recente de internação psiquiátrica, doenças incapacitantes, impulsividade e agressividade, isolamento social, casos de suicídio dentro da família, tentativa prévia de suicídio e doenças mentais. Ou seja, é muito comum, né? Esses fatores de risco a gente encontra na maior parte das pessoas. Talvez você que esteja assistindo isso até se identifique com alguns desses fatores, ou você pense, né, em alguém de imediato que talvez se encaixe nesse quadro. Por isso que é algo tão sério, né? E precisa ser falado, porque de fato é algo que pode acontecer com qualquer pessoa. E aí, a gente sabe que o suicídio é um tabu, né? Falar sobre isso. E logicamente, porque é um assunto muito pesado, não tem como falar em suicídio de uma forma leve. É algo realmente muito difícil, que mexe com todas as pessoas que estão, né, em volta, que faz muito mal às pessoas. E aí existe, né, tem esse dado de que cerca de 50 a 60% das pessoas que morreram por suicídio nunca se consultaram com um profissional de saúde mental ao longo da vida, ou seja, nunca buscou ajuda, porque a pessoa ela não vai chegar ao ponto de cometer o suicídio de uma hora para outra, não é do dia para a noite. É todo um processo, principalmente quando a gente fala de depressão, a gente sabe que é uma doença multifatorial e que ela, né, ela pode ser crônica, pode durar anos. E aí a gente vê o problema desse assunto sobre a saúde mental, sobre suicídio ser um tabu. Não falar sobre isso não resolve, pelo contrário, acaba aumentando o problema, porque a pessoa não se sente confortável para buscar ajuda. Então é um dado muito sério e muito importante para a gente refletir e passar a falar mais sobre isso, porque é possível buscar ajuda. E aí agora, né, entrando mais na especificidade da minha área, da nutrição, vamos falar, né, o que teria de relação da nutrição com essas questões, esses fatores protetivos e de risco. Bom, pacientes com depressão possuem, na maior parte, né, dos casos, carências dos seguintes nutrientes: ômega 3, magnésio, aminoácidos e vitaminas do complexo B. Então, assim, é importante dizer, isso daqui não é um determinante, né? Não significa que a pessoa que tem essas carências vai desenvolver depressão ou que necessariamente todas as pessoas com depressão tenham essas carências, mas existe de fato uma relação. E aí, como que a gente pode interferir nisso, né? Como que seria, qual seria uma estratégia? A terapia nutricional pode ajudar. Então, a princípio, pode-se pensar em suprir essas carências nutricionais, né? Desses nutrientes que eu falei no slide anterior. Como fazer isso? É possível fazer uma mudança de dieta e também usar suplementos. Mas o importante é detectar se há de fato carência desses nutrientes primeiro, especialmente se for o caso de uma suplementação. Então, é importante que isso seja confirmado. Então, fazer uma anamnese robusta, né? Buscar realmente todas as informações, perguntar como é o padrão alimentar da pessoa, fazer exames, né? Os que forem possíveis, para daí realmente fazer uma intervenção. Aí, além desses nutrientes, né, que eu citei, uma intervenção que também é importante, que também pode ajudar um paciente com depressão ou evitar, né, uma pessoa que não esteja e evitar esse quadro, são os alimentos ricos em triptofano. O triptofano é um aminoácido precursor da serotonina. A serotonina é a conhecida, né, o conhecido hormônio da felicidade. Ele está responsável pelas regulações de humor, do sono, né, do comportamento, das relações. Quem tem ansiedade, depressão, outros transtornos psicológicos, estão com essa serotonina muito baixa. E aí vem disso também aquela sensação de desânimo, né, um humor, um mau humor, o sono descontrolado, desregulado. Então, recomenda-se uma dieta rica em alimentos que contenham triptofano para ajudar na produção dessa serotonina.
E aí, alguns exemplos de alimentos fonte de triptofano que tem aqui são peixes, peru, ovos, nozes, castanhas, leguminosas, semente de abóbora, levedo de cerveja, linhaça, aveia, arroz integral, chocolate amargo e queijo tofu. Não são só esses, existem outros alimentos que também são fontes de triptofano, mas é interessante, a gente pode observar que não é aquela coisa, por exemplo, o ômega 3, que é um nutriente já mais difícil, tem menos alimentos, às vezes alimentos que são mais caros. Não é o caso do triptofano, ele é bem abundante, então é perfeitamente possível modular uma dieta assim, mudar um padrão alimentar, incluindo esses alimentos que são bem variados. Ainda falando de terapia nutricional, um outro ponto que é muito importante quando se fala em saúde mental, a relação com depressão, é a microbiota intestinal. A microbiota intestinal é composta por bactérias que regulam as funções do intestino e o humor. Hoje em dia tem se falado muito sobre a saúde intestinal, A microbiota tem sido muito estudada justamente porque é um outro mundo dentro do nosso corpo. E estão descobrindo, e já era sabido que a microbiota está relacionada com várias funções do corpo, inclusive com a modulação, dessa questão comportamental, do nosso humor. Então, como que eu faço para melhorar a minha saúde intestinal? Infelizmente, muitas pessoas negligenciam essa parte, a gente sabe que existem pessoas, especialmente mulheres, porque é muito comum a constipação em mulheres, que passam assim anos a fio com o intestino funcionando muito mal e que não se preocupam com isso. Acaba que se acostuma e vai levando, mas é muito importante intervir em relação a isso. O que a gente pode fazer? Aumentar o consumo de fibras alimentares, que assim como eu falei do triptofano, estão presentes em diversos alimentos, então é algo realmente possível de se fazer. As fibras alimentares estão essencialmente nos grãos integrais, nas verduras, frutas, legumes, especialmente nas cascas, naquelas fibras que a gente consegue ver mesmo no mamão, na melancia, na manga, por exemplo. Então é muito importante aumentar o consumo de fibras. Só que, associado a isso, a gente também precisa aumentar a ingestão de água, de líquido. Tem que se hidratar muito bem, para que de fato isso faça uma diferença ali na saúde intestinal. Outra opção é usar os probióticos. Aliás, eu diria até associado a isso, O interessante é fazer o aumento no consumo de fibras de água, ele é fundamental. E aí você pode lançar a mão também dos probióticos. Os probióticos são alimentos que contêm bactérias que são benéficas para o nosso intestino. Então, os probióticos eles podem ser manipulados, você pode encontrar em farmácia, mas também é possível encontrar no mercado, em alguns produtos são feitos pela indústria, ou até mesmo em algumas preparações caseiras, por exemplo, uma coalhada, um iogurte natural. Então é muito importante que esses alimentos sejam incluídos ou a sua ingestão seja aumentada na dieta, e isso vai afetar também a saúde mental. É muito importante eu falar aqui, deixar registrado que tudo isso que está sendo dito é assim um complemento, é algo que é muito importante, especialmente para prevenção ou mesmo uma pessoa que esteja em tratamento de depressão, transtorno bipolar, ansiedade. Faça uso dessas alternativas como um complemento, tá? Nada disso aqui vai excluir a necessidade do uso de medicação, acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre os hábitos alimentares, de forma mais generalizada. O que a literatura mostra? O padrão alimentar caracterizado por uma alta ingestão de frutas, vegetais, grãos integrais, peixes, azeite, laticínios com baixo teor de gordura, antioxidantes e a baixa ingestão de alimentos de origem animal aparentemente está associado a uma diminuição do risco de depressão. Em contrapartida, um padrão alimentar caracterizado por um alto consumo de carne vermelha e processada, doces, laticínios com alto teor de gordura,
manteiga, batatas, molhos industrializados ricos em gorduras. E o baixo consumo de frutas e vegetais está associado a um risco aumentado de depressão. Ou seja, quando a gente olha, né, falando em padrão alimentar, essa parte assim mais generalizada, nada novo sob o sol, né? Não é, nossa, mas toda vez falam isso, né? Tem que comer fruta, verdura, tem que evitar gordura, doces, para tudo. Tá falando de câncer, tá falando de diabetes, de hipertensão, é sempre isso. E é sempre isso. A nutrição está sempre investigando e são encontrados nutrientes específicos que vão fazer bem para isso, para aquilo, que vão ajudar em tal tratamento. Mas, no final das contas, digamos assim, tudo, o que importa é, na verdade, o conjunto, né? Não adianta você, descobriram que o goji berry é muito bom para isso, para aquilo. Não vai adiantar você comer todos os dias, não vai adiantar você comer a linhaça, porque a linhaça é ótima comer todos os dias. Se associado a isso, você não tem uma mudança de comportamento, uma mudança de hábitos que favorecem realmente a melhora da sua saúde. Então, o que vai realmente fazer diferença é o padrão, né? É aquilo que você consome habitualmente, né? Não é para pensar assim, nossa, não vou mais poder comer a minha pizza no fim de semana, não vou mais poder ir em churrasco, tomar minha cervejinha. Não se trata disso. O que a gente precisa considerar é a rotina, é aquilo que você faz no seu dia a dia, né? Como que você faz de segunda a sexta-feira, como que é no período que você está trabalhando, não é considerar só as férias, a festa de Natal. Isso são momentos pontuais que, inclusive, também são muito importantes quando a gente está falando de saúde mental. Porque a gente não come só para se nutrir. Eu não estou comendo o carboidrato, o triptofano. Eu estou comendo a refeição, o arroz, feijão, carne, salada, né? Eu estou confraternizando, eu estou comendo porque eu estou triste, ou porque eu estou feliz, ou porque eu estou ansiosa. Então, o ato de comer, ele vai muito além e é por isso que é preciso respeitar realmente as suas vontades, aquilo que você gosta, né? Então, assim, não ficar fazendo restrições. Muito importante, igual, né, vou repetir, vou frisar, a rotina é o que vai dizer, mas é muito importante não ficar preso a essas especificidades, né? O que vai valer é realmente o conjunto. E aí, como a gente está falando sobre hábitos alimentares, eu acho que é de fundamental importância trazer o guia alimentar para a população brasileira. O guia, para quem não conhece, e infelizmente ainda muitas pessoas não conhecem, mesmo ele sendo de 2014, ele foi justamente feito com o objetivo disso ser distribuído entre profissionais da saúde, para que nós, profissionais da saúde, pudéssemos propagar essas informações. Então, o guia alimentar, ele não é exclusivo para nutricionistas utilizarem. Ele é para a população, né? É um documento assim de uma leitura mais simples, mas é extenso. E aí nem sempre as pessoas, a população como um todo, tem acesso a ele. Mas quem é profissional da saúde deveria sim utilizar esse instrumento, né? Independente da sua área, porque ele é realmente do que a gente está falando aqui dessa parte mais genérica, né? Do padrão. Não se trata de uma dieta, não é uma prescrição, não é uma terapia. É aquilo que é orientado para a população saudável, né? De uma forma mais generalizada mesmo. E aí, quais são os pontos importantes que o guia traz e que é válido trazer aqui nesse assunto que a gente está falando sobre depressão, saúde mental, né, que acabam levando ao suicídio. É mais ou menos ali aquilo que eu já estava falando sobre o comer não ser algo simples, assim, não é simplesmente comer um nutriente. Vocês podem ver que aí até tem uma imagem que consta ali dentro do guia, que são exemplos de cafés da manhã em diferentes regiões do país. Então, em um deles a gente tem a tapioca, no outro é o pão francês, no outro é um bolo de mandioca e no outro um bolo de milho. E ali em regiões diferentes. Por que isso, né? Porque o país é muito extenso, as regiões são muito diferentes, os estados são muito diferentes e é muito importante que seja valorizada a cultura regional, local,
aquilo que você aprendeu a comer com a sua família, aquilo que é de seu berço, que é, né, do seu costume, tem que ser valorizado. E aí isso está também relacionado à questão emocional, né, à questão afetiva, porque às vezes, né, todo mundo tem aquela coisa que come, lembra da infância, a minha avó fazia isso para mim, ou quando eu morava com a minha mãe, a gente sempre comia. Enfim, é muito importante respeitar essas relações. Outro ponto muito importante dentro do guia é a associação que faz em relação ao tipo de alimento que você consome. Esse tipo ele é classificado segundo o processamento. Então, qual que é a recomendação? Que a base da nossa alimentação seja de produtos naturais, né? Produtos in natura. Ou seja, as frutas, as verduras, os legumes, né? Tudo ali no seu formato natural. Aí, em menor quantidade, a gente tem que consumir alimentos processados. A gente precisa desses alimentos processados. A gente encontra eles no mercado, pode encontrar na feira, pode plantar também, mas enfim, a gente precisa, né, comer arroz, feijão, macarrão e tá tudo bem. São alimentos que a indústria nos proporciona, mas que não vão prejudicar a nossa saúde, né? Esses processos que a gente fala, eles são necessários para você conseguir fazer uma preparação culinária dentro da sua casa. E aí o que a gente tem que deixar por último, evitar, são os alimentos ultraprocessados. Porque aí eles já não têm praticamente a característica de um alimento natural. Ali a gente até já não chama de alimento, chama de produto. Aí dando um exemplo, que inclusive consta no guia, se eu pegar um milho, uma espiga de milho, eu tenho ali um alimento in natura, é um alimento natural. Aí eu vou, por exemplo, cozinhar ou assar. Eu estou comendo um alimento natural. Aí um alimento processado seria o milho em lata. O que acontece com ele? Ele é, né, tirado da espiga, é colocado na lata e aí é usada uma solução de sódio, né, com bastante sal para conservar esse milho. Ali eu tenho um alimento processado. Quando eu já falo num salgadinho, né, aqueles salgadinhos de pacote, eu já tenho um produto ultraprocessado. Por quê? Ali quase não tem milho. O que vai ter é uma adição de vários ingredientes que inclusive vão fazer mal para a nossa saúde, vai ter muita gordura, vai ter muito sal, em outros casos, né, vai ter muito açúcar e vários componentes que quando a gente lê a lista de ingredientes sequer sabe do que se trata, né, que são conservantes, emulsificantes, sabores artificiais. E aí isso já tem um impacto na nossa saúde, por isso que a gente tem que evitar consumir o mínimo possível. Então essas recomendações são muito importantes, eu recomendo fortemente que todo mundo, né, quem não conhecia ou conhecia só de ouvir falar, dá uma olhadinha no guia, lá dentro constam os 10 passos, que, né, tem uma forma ali resumida, para tratar sobre alimentação, né, falando em grupos, falando em população. E aí, voltando um pouco mais, né, já pensando não numa população saudável, como a gente estava falando ali, pensando muito mais em prevenção, o que se relaciona muito com a nutrição são os transtornos alimentares. Os transtornos alimentares são vários, inclusive ultimamente tem crescido muito os casos de ortorexia, de compulsão alimentar, vigorexia, mas ainda os transtornos que são mais conhecidos, pelo menos pelo nome, são anorexia e bulimia. E aí eu fui pesquisar, né, para essa aula, encontrei lá no site do GATDA, que é o Grupo de Apoio e Tratamento dos Distúrbios Alimentares e da Ansiedade, esses dados que são muito impactantes. Indivíduos com anorexia são cerca de 31 vezes mais propensos a fazer uma tentativa de suicídio fatal quando comparados aos membros da população em geral. Para pessoas com bulimia, a taxa de suicídio é 7,5 vezes superior à da população em geral. Ou seja, são números muito altos, né? E esses números mostram que os distúrbios alimentares podem ser fatais e frequentemente levar as pessoas a se suicidarem. Então, de fato, é uma informação bastante impactante, né? Saber que pessoas que passam por transtornos alimentares estão ali no grupo de risco e é preciso ter cuidado.
As pessoas que vivem com transtornos alimentares, geralmente elas se sentem isoladas, elas não se sentem encaixadas em nenhum grupo, se sentem recriminadas, né? Não tem ninguém que me entende. Existe uma relação muito doentia com a alimentação, com a própria imagem, e é por isso que muitas vezes ela acaba achando que a solução é tentar se matar. Né? Como se fosse acabar com aquilo, a pessoa sente muita angústia, sente muito sofrimento, às vezes percebe como as pessoas em volta estão sofrendo também durante o tratamento. E é por isso que essas pessoas precisam de muito apoio, né? Precisam ser encorajadas e é preciso ter compaixão, né? Compaixão, atenção com essas pessoas para evitar que aconteça uma tragédia. E aí nessa vertente, quando a gente fala um pouco mais sobre a questão da saúde mental, né, a gente sai da nutrição que é mais conhecida, né, aquele negócio de prescrever dieta, eu vou te pesar, a gente vai fazer cálculos, vamos ver quanto você quer perder ou quanto você quer ganhar, né, de números. E aí a nutrição comportamental, ela entra como uma alternativa de tratamento, uma abordagem diferente. Ela é uma abordagem focada no comportamento e fatores que o compõem. Obviamente é bem mais amplo do que isso, mas eu trouxe mais só mesmo para mostrar que é uma área que ajuda muito nesses processos quando a gente está falando sobre essa relação, esse distúrbio, né, com a comida. Então, na nutrição comportamental, você vai dar enfoque a realmente como a pessoa se comporta, como é a relação dela com a comida. Eu identifiquei que existe um comer transtornado aqui. Por que isso? De onde vem essa relação tão conturbada com a alimentação, que pode ser tanto o excesso quanto a falta, né? São inúmeros os processos. E aí a nutrição comportamental vem como uma alternativa para ajudar as pessoas nesses tratamentos. E aí mais uma vez eu reforço, esse tipo de problema tem que ser tratado de forma multiprofissional, assim como eu falei antes, né? Uma terapia nutricional não substitui, por exemplo, para uma pessoa com depressão, o tratamento com psiquiatra, com psicólogo. E aí nos transtornos alimentares é a mesma coisa, você precisa de um acompanhamento multiprofissional. Não vai ser só uma abordagem que vai resolver o problema. E aí é isso, como o tema de suicídio é muito pesado, assim, né, algo difícil de se tratar, eu tentei ser o mais objetiva possível e realmente trazer soluções que podem, que não são na verdade assim soluções, mas ajudas, né, possibilidades de como a gente pode ajudar as pessoas, nós como profissionais da saúde, né, como podemos ajudar quem a gente atende, mas também os nossos familiares, amigos e até a nós mesmos. E por isso que é muito importante buscar ajuda. De acordo com os dados daquela cartilha que eu inclusive citei anteriormente, que é Informando para Prevenir, 96,8% dos casos de suicídio registrados estão associados com histórico de doenças mentais que podem ser tratadas. Ou seja, a solução, existe um caminho, né? Não há necessidade de chegar a essa linha final aí que seria a tentativa de suicídio. É possível pedir ajuda, é possível encontrar um consolo, né? Algo assim para sentir melhor. A informação correta direcionada à população é muito importante para orientar e prevenir o suicídio. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Como eu disse anteriormente, apesar de ser um assunto difícil, a gente precisa dizer que não é frescura, que a pessoa não está inventando, que não é falta de Deus, é de fato um problema que precisa de um acompanhamento e que é possível encontrar aí um caminho. O reconhecimento dos fatores de risco e dos fatores protetores é fundamental e pode ajudar. Se você acha que está tendo problemas relacionados à sua saúde mental ou conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, procure ajuda. Então é isso, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, eu deixo aí o meu contato de e-mail e coloquei também o número do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, 188,
Para quem precisar conversar, eles também têm opções na internet de chat. Você pode entrar em contato em qualquer hora e conversar com alguém que possa te ajudar. Obrigada.